Entre tantos estilos de casamento, hoje escolhemos para falar especificamente sobre um, o estilo rústico. Se vocês já acompanham o canal, vocês viram que lá no comecinho do programa Coisas de Noiva, a gente falou sobre a importância de definir o estilo de casamento já no comecinho dos preparativos. Mas hoje a gente vai começar uma série de vídeos falando especificamente sobre cada estilo. E o estilo escolhido hoje foi o rústico, porque estou aqui com Kaline e Thaís, que é da Viva Decor. Também temos aqui a Duda, que fez um casamento lindo com o João. Mas começando com as meninas, Kaline e Thaís, quem preferir responder, eu queria saber de vocês dos elementos da decoração rústica. Na opinião de vocês, o que é que vocês costumam utilizar mais, o que é mais visto, né, mais ligado a esse estilo de casamento? Os elementos mais utilizados são a madeira, lousa, não pode faltar no casamento rústico. A iluminação tem que estar em harmonia também com a decoração. A gente costuma muito usar gambiarra, cortina de pisca, de luzes. E o que não pode faltar também é a essência do casal, para que esse casamento seja mais rústico. Fora isso, Kaline, o que é que você imagina, assim, de elementos pessoais, né, do casal? Né? Porque a gente percebe também que a decoração rústica ela é muito pessoal, digamos assim. Isso. Tem muito detalhe que tem a ver com o casal. A decoração rústica, ela permite essa personalização do casamento. Isso não quer dizer colocar o nome dos noivos em várias partes do casamento, mas de trazer a essência deles. A gente sempre conversa muito com os noivos para saber um pouco da história deles, como eles se conheceram, o que é que eles gostam de fazer, para trazer isso para dentro do casamento. Porque a ideia é que as pessoas cheguem e saibam que aquele casamento foi elaborado para receber realmente eles. Porque o casamento rústico também tem isso, né? De reduzir a quantidade de convidados, tornar o casamento o mais pessoal possível. Duda, para quantas pessoas foi esse casamento? Eu convidei 260, mas não foi tão íntimo, mas... Não tinha como ser tão íntimo assim, né? Mas, de fato, o que eu só ouvi depois foi o casamento de vocês, foi a cara de vocês, sabe? Todos os nossos convidados conseguiam ver em cada detalhezinho minha personalidade com o João. Muita noiva acha assim, eu sonho com essa decoração rústica, mas meu casamento não vai ser no campo, ou não vai ser ao ar livre. Não precisa necessariamente ser no campo ou ao ar livre. E no caso de vocês, conta um pouquinho como é que foi, aonde que foi. Exato, a gente casou na igreja do Poço da Panela. E eu queria muito casar na igreja para poder entrar com meu pai. E aí, mas queria um lugar que fosse ao ar livre, que tivesse toda essa atmosfera um pouco mais intimista, tudo, que as pessoas de fato se sentissem no quintal de casa. Tá. Eu queria passar isso, sabe? E aí foi um lugar perfeito. A gente encontrou a igreja do Poço, que pra quem não conhece, já tem um espaço de recepção. Já tem um espaço. Depois a gente teve essa recepção, que é uma área bem grande, bem arborizada. É bem no anexo, né? É, no anexo. Isso é muito bacana, porque um casamento na igreja, ninguém imagina. É um casamento Exato. Rústico, mas com cerimônia e recepção na igreja. Né? Foi de dia, né? Foi isso? De dia. E a gente fez às 11 e depois feijoada, samba, tudo. Antes de falar desses outros almoço. Detalhes, que eu também quero saber, queria voltar para as meninas para saber em relação à questão do horário. Vocês acreditam que tem um horário ideal para que esse tipo de casamento aconteça, ou pode ser em qualquer horário também? Como a recepção geralmente é num espaço ao ar livre, a tendência é que se comece mais cedo, ou pela manhã ou finzinho da tarde, 3, 4 horas da tarde, até para pegar a luz do sol. Mas não impede que seja à noite, não. Tudo depende do ambiente. O casamento rústico geralmente é em ambientes ao ar livre, na praia, no campo, ou como foi o de Duda, que foi na recepção à igreja, que era ao ar livre. E aí isso tem mudado bastante, porque elas pensam na questão da recepção ser uma coisa mais íntima, mas não querem perder o tradicional, a parte da igreja, porque tem a questão da família, que foi o caso de Duda. Da entrada com o pai, da família em si, pelo fato também de ser católica, quem sabe que quem é da igreja católica não pode casar. Então é totalmente possível você optar por esse estilo de casamento sem abrir mão da parte religiosa mesmo, né? De entrar na igreja. E dá pra adaptar também, sabe? Vamos supor, na igreja, a gente foi visitar a igreja, as meninas sugeriram, vamos tirar o tapete, vamos deixar o próprio piso da igreja, que é tão bonito, tudo, então dá esse ar mais rústico ao local. Os próprios bancos da igreja, por serem de madeira, então fez um arranjo mais simplesinho, mais minimalista, para não brigar com a própria decoração da igreja, com tudo que a própria igreja já tem. Então assim,
mesmo fazendo na igreja, dá pra ter o seu estilo, dá pra ter sua personalidade também. Tudo adaptável, né? Exato. Aí eu quero voltar para falar da questão do buffet que você falou. Sempre vocês tiveram essa ideia de fazer uma feijoada, de servir uma feijoada para os convidados, ou surgiu a ideia por causa do estilo rústico? Sempre foi a ideia, porque assim, desde o início a gente queria que de fato fosse uma celebração. Que as pessoas chegassem ali e não tivessem, eu vim pra uma festa de casamento. Então assim, como eu te disse, era a proposta da gente fazer tipo no quintal de casa. Vamos servir um almoço? Como seria um almoço para os nossos amigos, para os nossos familiares, sabe? Oferecido por nós. Tá. Então assim, era essa a ideia da gente desde o início. Feijoada é nosso prato predileto. Panela de barro, barril de cachaça, tudo que a gente tinha direito. Aí eu queria voltar para as meninas e perguntar, Thaís, se falava muito em estilo de decoração, mas a gente sabe que passou a ser um estilo de casamento mesmo, porque esses detalhes, por exemplo, rústicos, eles são vistos inclusive nos outros itens do casamento, né? Isso. Vocês acreditam e vocês conversam isso com as noivas? Deve existir uma harmonia nos outros elementos. O que é que você pensa sobre isso? Eu acho que da escolha do vestido à decoração tem que existir uma harmonia. Isso envolve tudo, a escolha do convite, o que você vai dar de lembrança para os seus convidados, a escolha do bolo, dos doces. A gente costuma orientar muito as noivas até com essa relação dos doces. Por ser ao ar livre, o clima aqui não permite que a gente utilize ao ar livre uma mesa com doces finos. Verdade. Chocolate belga, por exemplo, que derrete. Entendi. Dependendo do horário de Duda, se a gente fosse colocar um chocolate belga exposto na mesa de doces de meio-dia, ia derreter. Verdade. Então a gente sempre indica brigadeiros gourmet. O bolo pode ser o tradicional, mas com uma decoração mais voltada para o rústico, com outro estilo de flores. Pode ser o naked, como o Duda usou. O naked está muito ligado a esse estilo rústico, né? Assim, eu já vi casamento rústico com bolo, com pasta americana, enfim, outros tipos, mas a maioria deles é com naked. Ou o bolo de rolo, que é muito usado, que é uma delícia. Pra gente. E geralmente o pessoal mistura o bolo de rolo com o bolo tradicional e fica bem legal também para a composição. Para quem não sabe, o bolo de rolo é um bolo típico nosso, pernambucano, e tem sido usado muito para casamentos aqui em Pernambuco e até fora, né? Eu acho que tá se usando muito, é lindo e acho que é cheio de personalidade também, né? Porque tem muita da gente, assim. Sobre o vestido também, eu acredito que ele deve ser mais fluido. Até porque tem muito a ver com a relação do horário também, né? Isso, para que a noiva fique confortável. Porque o rústico traz muito isso, de você receber na sua casa, como a Duda falou, ela queria celebrar, queria que os convidados se sentissem numa celebração, como se ela e João estivessem recepcionando todas aquelas pessoas. Então, é o receber em casa. Esse geralmente é o conceito, então, que as noivas chegam, assim, quando conversam com vocês, é esse pensamento que elas têm em mente. Isso. Elas querem que o casamento tenha a cara deles. Que os convidados relacionem a festa aos noivos. E que eles aproveitem de um modo geral. A gente sempre cria ambiente em harmonia para que os convidados interajam. Então, uma área de recados, um ambiente legal para os convidados tirarem fotos. Hoje em dia tem as hashtags que eles usam muito. Então a gente cria esses ambientes e depois os noivos acompanham as fotos, acompanham o que os convidados estavam fazendo enquanto eles estavam lá ocupados tirando as fotos, né? Até eles irem abrir a pista de dança e curtir a festa de verdade. Vocês colocam e usam muito isso, eu já percebi também, fotos do casal. O casal. Né? Na decoração. Na decoração. Justamente para trazer esse clima mais intimista, né? Duda fez isso, né? Eu lembro. Fiz isso tanto com foto quanto com frases, né? As meninas pediram frases que fosse a cara da gente, trechinhos de música. E aí, assim que eu cheguei, eu dei de cara com isso. Eu não acredito que elas fizeram isso comigo. Então, assim, a decoração em si também foi uma surpresa pra mim, sabe? Eu sabia o estilo que elas iam seguir, mas muita coisa me surpreendeu, tanto que era a nossa cara. Tem noivas que curtem muito, e aí eu falo por mim. Eu acho lindo esse estilo rústico de casamento, assim, sempre que eu recebo no blog eu fico vibrando, porque realmente é uma coisa que muito me agrada, mas não tem muito a ver com a minha realidade com o meu marido, por exemplo. A gente era um pouco mais tradicional nesse sentido. E aí, eu me pergunto, se existiria alguma saída para as noivas que, assim como eu, são um pouco mais tradicionais, não querem abrir mão de alguns detalhes que são de casamentos mais tradicionais, mas que amam também o estilo rústico e também queria ter um pouco dele no casamento. Como é que faz para equilibrar isso? É possível? É possível. A noiva que se identifica com o rústico, mas não quer perder o sofisticado do casamento, pode fazer essa mistura, que seria o rústico chique. Colocaria os elementos da natureza, que seria a madeira, com as flores, ou até a escolha do local, mas com elementos que sejam mais sofisticados. O dourado,
o prata, o bronze. A escolha das flores já fica diferente também. Para o rústico a gente leva uns tons mais leves. As flores são mais leves, são mais campestres. Tá. E para o estilo mais sofisticado a gente pode utilizar outros tipos de flores, né? Mais Flores sofisticadas mais também. finas, digamos finas, assim. isso. E lustre, essas coisas, vocês acham que combinam também com o estilo ou já briga muito? Varia muito também do estilo do lustre, né? Tem lustre que tem uma pegada mais rústica, já existe hoje no mercado lustres com menos brilho. Aham. E o que não vale mesmo para o casamento rústico, mesmo rústico chique, são elementos espelhados, móveis espelhados, passarela de espelho na cerimônia, móveis de acrílico. Se Então, usa muito digamos que móveis esse de seria o madeira. limite. Esse seria o limite. Não se usa mesmo. Não se usa. Em relação às cores, eu sempre vejo muito colorido, assim como foi o de Duda, né? Foi colorido. 3, 4 cores fortes às vezes. É realmente a regra geral? Não, é tendência. As noivas vão vendo, né, o que tá saindo nas redes e preferem esses tons mais fortes. Mas A sempre maioria, colorido, sempre mais colorido. de uma cor. Nunca com uma cor só. No mínimo 3 tons. Porque dá pra Seria outra misturar. característica forte do É, casamento do rústico. Uma dúvida que é muito comum quando a gente fala de qualquer estilo de casamento, na verdade, mas o estilo rústico, é em relação aos custos. Tem muita noiva, e eu já escutei isso, já me questionaram a respeito disso, que opta por esse estilo de casamento por acreditar que é um estilo mais em conta. Vocês acreditam que, de fato, a noiva que opta por isso consegue economizar mais? Talvez sim, depende muito do que a noiva quer. E tudo é questão de adaptação. Adaptável. Não acho legal a noiva escolher esse estilo só pensando nos valores, porque ela vai acabar se frustrando, porque não vai ser o que ela quer. Aham. E às vezes os valores talvez não sejam tão diferentes. Tão assim, né? Não É tão possível diferente. economizar um pouco, mas não é uma coisa que vai fazer tanta diferença. Depende. Isso também vai muito em relação, porque o casamento rústico às vezes tem essa questão da noiva enxugar mais a lista, fazer uma coisa mais intimista, então isso já reduz bastante o custo. E tem também um Exigimento. lance, e aí eu queria saber a opinião de vocês, do DIY, do famoso DIY, que é o Do It Yourself, são aqueles projetos, né, aqueles itens do casamento que as próprias noivas fazem e que, ao meu ver, tem muito essa pegada do estilo rústico, né? Então, de repente, tem esse lado um pouco também da economia, né? Isso que é o que aconteceu com a Duda, que fez algumas coisas do casamento. Valeu a pena no final das contas? Isso também é uma dúvida muito grande, porque é trabalhoso, né? Você economiza por um lado, mas tem muito trabalho pelo outro. Então, o que é que você tem a dizer sobre isso? Na verdade, eu fiz o convite e embalei o bem casado. Tá. Né? E o convite, eu me arrependo de ter feito, porque deu muito trabalho. Então, assim, eu não tenho habilidade manual, Aham. sabe? Então, isso teve uma hora que me deixou um pouco Estressada, nervosa, estressada, imagino. assim. 1000 coisas passando na sua cabeça, você tendo que se preocupar como o convite está sendo fechado. Aham. Isso às vezes é meio, eu fico muito paciente, eu gosto que as coisas funcionem rápido e fazer isso aí foi um processo um pouco... Não, isso é muito importante você estar Problemático falando. pra mim. É muito bom esse seu testemunho, porque assim, eu já vi noivas falando o mesmo relato seu, assim, mas isso não chega a todas as noivas, né? E fica Exato. aquela imagem linda, que de fato é muito lindo, você ter itens do seu casamento feito por você, pelo noivo, pela família, é muito bacana, mas se isso for um fator de desgaste, Vale né? a pena investir mais um Vale a pouquinho pena pra investir. você ficar em paz. Exatamente, porque tem a paz e a tranquilidade, inclusive durante o período de preparação, né, não tem preço. E até Então, uma coisa assim, você fazendo com o fornecedor, se aquilo não tá do jeito que você quer, você vai cobrar pra ele que fique daquele jeito. Você fazendo, você olha aquilo ali e, meu Deus, não tá do jeito que eu quero, e agora? é verdade. Vou refazer, o custo vai acabar saindo mesmo, verdade. sabe? Então, às vezes, você imagina como você quer, mas quando você vai executar, não fica exatamente do jeito que você quer. Só que porque você não tem habilidade, o fornecedor trabalha com aquilo ali o dia inteiro. Duda falou do convite, do bem casado, mas tem outros itens, Thaís. O que é que você acha? Existem outras possibilidades que os noivos podem participar? Existem elementos que no preparo do casamento, no pré-casamento, a noiva pode sim fazer parte disso, como a preparação das lembranças, que não seja algo comestível, porque geralmente assim, para a noiva pôr a mão na massa na semana do casamento, nos dias que antecedem a isso, costuma ser muito estressante, porque ela já está pensando em outras coisas, em Verdade. contato com os fornecedores. Então, até na escolha da lembrança para o casamento rústico, ela pode optar por coisas que com um mês de antecedência, 2 meses de antecedência, ela consiga realizar com a ajuda de familiares, de madrinhas. Eu, quando casei há 7 anos, eu mesma fiz minha decoração. Foi uma daí que experiência. surgiu a vontade. Na verdade já existia, mas como eu não morava em Recife, foi bem mais complicado, né? Eu não trabalhava na área e quis fazer. E eu sempre converso isso com as noivas, né? Que a gente conversa, porque
Foi uma experiência muito negativa. Eu fiquei muito cansada. Então, Mas como é que foi? Eu fico tentando entender, Nossa. porque já é tão cheio de coisa o dia do casamento, né? Imagina ter que você fez no dia a decoração. foi no dia. Eu fiz no dia. Foi no dia. Ela foi, eu fui um dia antes, adiantei algumas coisas, comprei as flores, saiu, né? A decoração saiu. Mas foi muito cansativo, foi muito desgastante. E no meio da festa, eu estava assim, querendo ir pra casa. Na verdade, não que fica faz. claro aqui para as meninas, a gente não tá querendo desestimular ninguém. Não. Fazer pessoalmente coisas e itens do casamento é incrível, assim. Eu acho que isso é de fato personalização. E é perfil também, né? Acho que vai muito do perfil da Perfil noiva. Não é também. meu perfil fazer Aham. isso. O que eu acho só é que tem que ponderar todos os pontos. A questão do cansaço. Exato. Você colocou brilhantemente, Thaís, assim, eu acho que o que pode ser feito com antecedência é super válido. Porque você vai ter tempo, né? Pra fazer Fazer com aquilo. calma. Não vai ficar tão Desgastado. desgastante assim. Agora, o que tiver que fazer no dia, de fato, é muito delicado. Então, assim, ponderem tudo isso, porque de fato é muito importante. Façam o que der pra fazer, mas não esqueçam desses detalhes realmente muito bem colocados aqui, inclusive com experiências pessoais da Kaline e da Duda. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria muito agradecer vocês, meninas, e tenho certeza que esse vídeo foi super esclarecedor, tanto para quem já tinha esse estilo rústico definido, como para vocês que ainda estão pesquisando os estilos, né? Buscando aqueles que de fato combinam com vocês. Espero que tenham gostado. Não deixem de curtir o vídeo e de se inscrever no canal para receber os vídeos em primeira mão. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.